Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós falaremos sobre espelhos esféricos, ainda dando sequência aí ao nosso conteúdo de ótica, né? Começamos a falar sobre espelhos esféricos na aula passada, então hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre esse tema, né? Sobre os espelhos esféricos em si, fazendo parte do tema geral ótica, né? Ok, na aula passada nós não chegamos a comentar sobre a formação de imagem, que é o que nós faremos hoje. Formação de imagem é a parte central do estudo de espelhos, gente. Entender como as imagens são formadas através da reflexão em um espelho esférico é o que faz dos espelhos esféricos um grande assunto de estudo na física do ensino médio. Então vamos que vamos, sem mais delongas, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Espelho esférico, formação de imagem. A imagem é formada pelo encontro dos raios refletidos. Isso é padrão, né, gente? Nós sempre teremos formação de imagem quando nós tivermos encontro de raios. Então, quando eu tenho encontro dos raios refletidos, nós teremos a formação de imagem. Então, aqui está o objeto que nós estamos estudando. Aqui estão os raios que estão chegando, né, os raios de luz que esse objeto está emitindo. Está chegando até o espelho e eles estão sendo refletidos. Nesse ponto aonde os raios se encontram, é o ponto aonde a imagem é formada. Então percebe que os raios estão sendo convergidos para esse ponto aqui, e é exatamente então nesse ponto que seria formada a imagem. Beleza? Bom, ok. Deixa eu limpar minhas anotações. Nós vamos falar aqui sobre agora, né, sobre os raios notáveis. Existem 4 regras muito importantes para você sobre os raios notáveis. 4 regras que determinam os raios notáveis. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é que sempre que nós vamos analisar algo dentro desse conteúdo de espelhos, nós temos que definir o eixo principal. Então vamos definir aqui o eixo principal. Vou usar um azul claro, que aquela cor marrom estava bem feia. Na verdade eu preciso achar um programa de anotação melhor, né? Esse aqui me dá umas cores bem feinhas aí de se usar. Mas vamos no que nós temos por enquanto. Aqui nós temos então centro, foco e vértice, que são os pontos de análise, né, no nosso eixo principal. Nós vimos isso na aula passada. Caso você não se recorde, você pode assistir o vídeo aí no canal da última aula. Bom, então tendo então definido centro, foco e vértice, nós vamos analisar o que acontece com os raios. Primeiramente vamos entender o que acontece para depois analisar aonde está sendo formadas as imagens. O primeiro tipo de raio que nós estudamos aqui são aqueles raios de luz que eles passam pelo centro. Então eles vêm passando pelo centro para atingir o espelho. E o que acontece? Quando esse raio ele vem passando pelo centro, ele acaba voltando pelo mesmo trajeto. Ou seja, ele vem pelo centro e volta pelo centro. Então essa é a nossa primeira regra. Todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo, ou seja, vem pelo centro e volta pelo centro. O segundo tipo de raio notável que nós temos é o raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, e esse reflete-se na direção do foco. Como assim, professor? Olha só, veio paralelo, atingiu o espelho, ele volta passando pelo foco. Aqui é a mesma coisa, vem paralelo, e na hora de voltar, ele vem na direção do foco voltando. Então, tanto no espelho côncavo quanto no convexo, as regras dos raios notáveis são as mesmas, tá bom? Segunda regra, então, vem paralelo e volta pelo foco. Vem paralelo, volta pelo foco. Terceira regra é a segunda invertida. Olha só, o raio de luz que incide na direção do foco reflete-se paralelo. Então, o raio que vem aqui passando pelo foco sai paralelo. O raio que vem aqui na direção do foco, ele sai paralelo, né? Então, bem legal também essa regra, bem fácil de anotar. Primeira regra, vem pelo centro, volta pelo centro. Segunda, vem paralelo, volta pelo foco. Terceira, vem pelo foco, volta paralelo. Vamos para a nossa quarta e última regra dos raios notáveis. O raio de luz que incide sobre o vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal. E, professor, essa aqui é mais complexa, hein? Essa aqui é mais difícil. Não é não, cara. Olha só. O que ele quer dizer
é que se ele está incidindo no espelho e está tocando exatamente o vértice, vai funcionar como um espelho plano, né? Porque o vértice é o ponto central, é como se fosse a parte reta do seu espelho, vamos dizer assim, tá? Então, quando o raio incide nesse ângulo, ele sai com o mesmo ângulo. Ele tem uma reflexão regular, né? Ele atinge aqui e volta lá, saindo com o mesmo ângulo. É isso que é ser simétrico. Então ele toca o vértice e sai com o mesmo ângulo que ele entrou. Do espelho convexo a mesma coisa, né? Toca o vértice e sai com o ângulo que ele entrou. Então as 4 regras ficam fáceis de ser decoradas. Vem pelo centro, volta pelo centro, vem pelo foco, volta paralelo, vem paralelo, volta pelo foco, e a última, toca o vértice e sai com o mesmo ângulo. Então são as 4 regras dos raios notáveis. Guarde isso, porque é através dessas regras que nós veremos a formação de imagem nos espelhos. Sobre a formação de imagem, nós temos 6 regras de formação de imagem, tá bom? E você tem 2 opções, ou você decora essas regras, ou você vai usando os raios notáveis para poder entender a formação de imagem. Bom, vamos falar primeiramente sobre essas formações. O que importa na formação de imagem é você ficar esperto com a posição do objeto. Então, dependendo da posição do objeto, eu terei uma formação de imagem diferente. A primeira regra é para o objeto no infinito. Tá um cinza bem clarinho, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui tem um O sendo apontado para o infinito. Quer dizer que aquele objeto que você quer visualizar, né, seja uma pessoa, seja o que for, ele está aqui atrás, ó, mas tão longe, tão longe, tão longe do espelho que a gente vai considerar que ele está lá no infinito, né? E isso nem sempre é uma distância altíssima, tá? Quando você fala, por exemplo, num espelho, deixa eu até pegar o meu espelho aqui para dar um exemplo para vocês. Olha, vamos imaginar que nós estivéssemos usando esse espelho aqui, né? Que é um espelho côncavo. A formação de imagem nesse espelho aqui, ela funciona muito bem, né? Quando você está dentro do foco, atrás do centro, coisas do tipo. Agora, se esse espelho estiver na minha sala, né? Tá lá na sala, e eu vou lá para o final do corredor, né? E lá do final do corredor eu olho para o espelho, essa configuração se configura como objeto no infinito. Porque o espelho está tão longe de mim que isso é considerado infinito. Se eu olhasse o foco do espelho, o centro do espelho, daria algo em torno de alguns centímetros. E a distância que eu estou dele é de vários metros. Então eu estou tão distante dele que nós consideramos que eu, objeto que estou sendo analisado ali no caso, né, estaria no infinito. Tudo bem? Então não é que o objeto está, tipo assim, nossa, fora do universo. Não. Ele pode estar até relativamente perto do espelho. Mas se essa distância for muito maior em relação ao centro e ao foco daquele espelho, nós consideramos isso como objeto no infinito. Estou frisando isso porque às vezes o aluno tem dúvida, né, no que é esse objeto no infinito. Como funciona, né, essa ideia. E como é que se forma imagem, então, quando o objeto está no infinito? Olha, os raios se convergem e a imagem, então, ela é formada no foco. E essa imagem é uma imagem real. O que é uma imagem real? Imagem real é quando ela é formada do lado de cada espelho, né? Lembra? Real é o lado onde o objeto está e virtual é o lado de trás do espelho, né? Esse aqui seria o nosso lado virtual. Caso você não lembre, estou marcando aqui para você os lados reais e virtuais, tá bom? Bom, deixa eu limpar essa imagem e vamos para a próxima formação. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, porque agora que o objeto não está mais no infinito, eu consigo analisar ele de uma forma melhor. Então, sempre vamos desenhar o objeto aqui em física como uma setinha, tá? E isso indica da onde o objeto começa e o final da setinha aonde ele termina. Então isso aqui poderia ser uma vela, poderia ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, um objeto qualquer. Objeto é aquilo que nós estamos tentando enxergar, tentando observar no espelho, tá? Imagem é o que é formado através dos raios refletidos. Então eu tenho um objeto, aqui estão os nossos pontos, deixa eu pegar as linhazinhas, né? De centro, foco e vértice,
E aqui nós podemos usar as regras dos raios notáveis para descobrir a formação de imagem. Eu vou mostrar primeiramente como é que fica a formação e depois a gente vai aplicar as regras para dar uma olhadinha. Então, olha como é que funciona. Você percebe que um raio refletido passou por aqui e o segundo raio refletido veio por aqui de maneira que eles se encontraram neste ponto. Olha o ponto que eles se encontraram. Deixa eu pegar uma setinha. Eles se encontram nesse ponto aqui. Se eles se encontram nesse ponto, esse é o ponto aonde a imagem vai ser formada. Então a imagem ela vai ser formada do eixo principal, que é esse ponto aqui, né? Esse aqui é o eixo principal, né? Então ela vai ser formada daqui, puxando até aqui embaixo. Opa! Olha. Então ela vai do eixo principal até o ponto onde os raios se encontraram. Vamos dar uma observada como é que essa imagem ficou. Olha, aqui embaixo nós temos a classificação dela. Ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela está do mesmo lado que o objeto. Ela só vai ser virtual se ela aparecer aqui atrás, né? Se ela aparecesse em algum ponto aqui atrás, ela seria virtual. Como ela apareceu no mesmo lado que o objeto, ou seja, em frente ao espelho, ela vai ser real, tá bom? Ela é uma imagem invertida. Por que ela é invertida? Porque ela está apontando para baixo. O objeto estava apontando para cima, né? Então o objeto começava aqui e acabava aqui em cima. A imagem começa aqui, mas acaba lá embaixo. Então ela está de ponta cabeça, então ela é uma imagem invertida. E ela é menor. Será que você consegue perceber que ela é menor? Olha o tamanho, né, que nós temos do objeto. Opa! O objeto tinha esse tamanho aqui, ó. E a imagem? A imagem vai ter esse tamanhozinho aqui. Aqui, por estar meio fora de escala, parece que eles têm o mesmo tamanho, mas a imagem está sendo formada de maneira menor, tá bom, gente? Então ela é real, invertida e menor. Essa é a nossa formação de imagem. E a posição dela? Bom, ela está entre o centro e o foco. Concorda? Ó, aqui é o centro, aqui é o foco. Então a nossa imagem ela está em algum lugar entre o centro e o foco. Então a posição da imagem é entre o centro e o foco. E isso é legal porque toda imagem que for formada com o objeto atrás do centro, ela vai ter exatamente essas características, tá? Ela vai sempre ser real, invertida e menor, e ela sempre vai estar entre o centro e o foco. Então são características da imagem. Agora, você pode decorar isso, tá? Então, objeto atrás do centro, imagem real, invertida, menor. Né? RIM, né? Real, invertida e menor. E posição entre o centro e o foco. Só que se você for decorar todas elas, você vai ter que decorar 6 regras de formação de imagem, né? Se você gosta de decorar as coisas, memorizar, não tem problema. Mas sabe o que eu te indico? Você ir pela regra dos raios notáveis. Olha só como é que funciona. Vou trazer de volta aqui os meus raiozinhos. Vamos aplicar as regras dos raios notáveis? Eram 4 regras. A primeira era a seguinte. O raio que vem paralelo, então vou desenhar um raio paralelo aqui ao eixo, né? Quando ele vem paralelo, ele volta por onde? Ele volta pelo foco. Então vou desenhar um raio que passe voltando pelo foco. Tudo bem? Vamos pegar agora um outro raio. Vou pegar o raio amarelo, ó. O raio que vem pelo foco, de acordo com a regra dos raios notáveis, ele tem que ser um raio que volta paralelo. Então vou desenhar aqui um raio paralelo. Difícil desenhar uma setinha reta. Aí, agora acho que foi. Não está 100%, mas está bem próximo, né? Só com essas duas regras, você nem apliquei todas, tá? Mas só com essas duas aqui, você já conseguiria determinar a imagem. Olha só, aonde que vai estar a imagem? A imagem vai estar aqui, ó. Do eixo principal até o ponto aonde os raios se encontraram. Percebe? Então eu tenho uma imagem, e aí eu posso fazer a classificação dessa imagem. Eu tenho uma imagem que está aqui, de ponta cabeça, então ela é invertida.
Dá para perceber que ela é menor do que essa daqui de cima. Se você estiver desenhando no papel, você pode só medir, né, com um lápis ou com a régua. E dá para perceber também que ela é real. Por que ela é real? Porque ela está na frente do espelho. Ela só seria virtual se ela estivesse nessa região aqui de trás. Então você pode decorar essas regras ou aplicar os raios notáveis para descobrir a formação de imagem, tá? Então a partir de agora eu só vou mostrar a formação, mas você sabe que você pode, além de decorar, usar os raios notáveis para descobrir, o que é bem legal. Então aqui nós temos a classificação e olha como é que fica. Aqui eu tenho uma velinha, eu tenho aqui o meu espelho então côncavo, né? Essas imagens aqui são formadas em espelhos côncavos. E olha como ela é formada no espelho côncavo. Dá para perceber que ela está menor de ponta cabeça? Olha lá, uma imagem real invertida e menor. Pronto, formamos a nossa imagem aqui no espelho. Ok. E se o objeto não estiver atrás do centro de curvatura, mas ele estiver exatamente em cima do centro de curvatura, professor? E aí, como é que fica? Bom, se ele estiver exatamente em cima do centro de curvatura, ele vai ter essas características aqui. Ele vai ser real, invertida e igual. Essa é a imagem. Ah, professor, nossa, mas os seus raios estão tortos, hein? Gente, eu já configurei isso 1 milhão de vezes, mas conforme eu vou utilizando o PowerPoint, parece que ele vai mexer na posição, sabe? Então peço desculpa aí pra vocês. Mas é como se o raio estivesse saindo daqui, tá, gente? Sempre do finalzinho aqui, ó, da formação do objeto, da terminação do objeto, tá? Olha o que acontece, então. Se eu tiver um objeto que está exatamente no centro de curvatura, a imagem vai ser real, ela vai ser invertida e ela vai ser igual. O que é igual? Do mesmo tamanho. Então ela vai ser invertida porque ela está apontando para baixo, está de ponta cabeça. Ela vai ser real porque está na frente do espelho. E ela vai ser igual porque ela tem o mesmo tamanho. Olha que legal essa imagem aqui, ó. Aqui na lâmpada nós temos uma setinha apontada para cima. Aí essa luz está batendo no espelho e está sendo refletida aqui. Percebe que ela é refletida no mesmo tamanho, né? Só que ela está apontando para baixo. Então se ela é refletida do lado de cá, ela está sendo refletida na frente do espelho, ela é real, setinha para baixo, então é invertida, né? E o tamanho da esfera, da bolinha aqui, no caso não é uma esfera, é um círculo, né? Do tamanho do círculo é o mesmo tamanho daqui. Então real e invertida é igual. E aonde que ela vai estar? Qual é a posição dessa imagem? Exatamente em cima do centro de circunferência. Então a imagem é formada em cima do centro. A gente vai representar a letra O para o objeto e letra I para a imagem, tá bom, gente? Saiu um cinza muito claro aqui, hein? Não sei se vai dar para vocês verem na gravação. Na tela do PowerPoint estava mais escurinho. Vamos lá. Agora nós temos, então, outra posição. Então repare que eu estou andando com o objeto, né? Ele estava atrás do centro de curvatura, depois ele estava em cima do centro de curvatura, e agora, olha onde ele está. Ele está entre o centro de curvatura e o foco. Então, quando o objeto está entre o centro e o foco, qual é o modelo de formação de imagem? É esse aqui, ó. Setinha saiu pequenininha, vamos desenhar uma setinha decente aqui. Ó. Olha o tamanho dessa seta, o quão comprida ela é. Então nós temos aqui uma imagem que ela é menor, né? Então ela é real, porque ela está em frente ao espelho. Ela é invertida porque ela está de ponta cabeça. O objeto estava apontando para cima, ela aponta para baixo. E ela é o quê? Maior. Por que ela é maior? Porque olha o tamanho da seta que ela formou aqui na imagem e o tamanho da setinha que era o objeto. Vamos ver isso na realidade? Olha só, aqui, ó. Aproximei o objeto. Então ele estava ali no centro, agora ele está em cima do centro, não. Ele está entre o centro e o foco. Tá vendo a setinha apontada para cima? Olha como é que ela aparece aqui, apontando para baixo. Só que olha o tamanhão que a imagem ficou. Percebe que está bem maior do que é o círculo aqui? Então imagem real invertida e maior. E a posição é depois do centro. Ou, se você quiser, entre o centro e o foco. Opa, desculpe, não é entre o centro e o foco não. A imagem está formada atrás do centro mesmo. Está aqui, né? Para trás do centro. Ó, a imagem é formada atrás do centro.
Então, real invertido é maior e atrás do centro. Essa é a formação de imagem com um objeto situado entre o centro e o foco. Galera, acabando essa aula aqui, você pode já pegar seu bloquinho de anotação e fazer um resuminho, tá? Porque isso aqui é muita memorização, né? São 4 regras de raio notável e 6 regras de formação de imagem. Beleza? Conteúdo bem teórico mesmo. Formação de imagem, quando o objeto agora, ele não está entre o centro e o foco, mas ele está exatamente sobre o foco, né? Ele está em cima do foco. Então, qual é a formação de imagem quando o objeto está aqui, ó, em cima do foco? Bom, a formação de imagem neste caso é esta aqui. Imagem imprópria. O que é uma imagem imprópria, professor? É uma imagem que não forma nada com nada. Você não visualiza. Então, sabe aonde você tem isso? Numa lanterna. Por que não tem uma formação de imagem? Por que a imagem é imprópria, professor? Não entendi. Olha, é só você olhar aqui. Aonde que os raios de luz estão se encontrando? Percebe que eles foram refletidos, ó, um para cá e um para cá? Esses raios estão se encontrando? Não estão se encontrando. Se esses raios de luz eles não se encontram, não tem formação de imagem, porque a formação de imagem só acontece no encontro dos raios, né? Olha só, estão assistindo aula com fundinho de chuva, hein, gente? Tá chovendo aqui. Talvez o microfone pegue esse áudio. Já peço desculpas aí. Bom, então eu não vou usar isso para nada. Usa, gente. Você usa assim. Em lanterna isso é muito útil. Por quê? Porque em lanterna você não quer que a luz vá e foque toda num ponto só. Você não quer que a lanterna forme uma imagem. Você quer que a luz da lâmpada seja espalhada para tudo quanto é canto, né? Então você faz esse espalhamento, ó. Quando você coloca o objeto exatamente em cima do foco, você faz o espalhamento do raio luminoso de maneira que você forma um grande feixe de luz, né? E essa é a função de uma lanterna, né? Criar um grande feixe de luz. Então, quando o objeto está no foco, imagem imprópria e no infinito, tá? Então, não existe formação de imagem, uma imagem imprópria, e ela forma-se lá no infinito. Por quê? Porque os raios vão para muito longe e a gente não sabe onde eles vão se encontrar. Então, lá no infinito. Agora, se eu já analisei, né, o objeto atrás do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, falta analisar o objeto aonde? Entre o foco e o vértice. Então a gente vai colocar o objeto aqui agora, hein? Entre o foco e o vértice. E a nossa quinta regra vai ser essa daí. Vamos olhar o que acontece. Olha só. Ok. O que está acontecendo aqui? A imagem está sendo formada aqui atrás, ó. Imagem está sendo formada atrás do espelho. Isso é o que nós chamamos de imagem virtual. Lembra que eu falava que todas eram reais porque ficavam em frente ao espelho? Olha só, de frente ao espelho os raios se espalham e você não tem formação de imagem. Mas se você puxa a direção desses raios, esses raios se encontram aqui atrás do espelho. E aí você tem uma imagem virtual. Nossa, professor, mas como que é uma imagem virtual, uma imagem atrás do espelho? Uma imagem assim, ó. Isso é uma imagem virtual. O espelho plano, aquele espelho que nós usamos no dia a dia, ele já forma imagens virtuais, né? A imagem se forma atrás do espelho. Você tem essa sensação, né? Quando você está olhando para um espelho plano e você dá um passo para trás, parece que a imagem também dá um passo para trás. Ela se afasta mais ainda de você, né? Como isso é possível? Isso é possível porque essa imagem está sendo formada atrás do espelho. E ela vai um pouquinho mais para trás, né? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender essa parte, mas isso é chamado de imagem virtual. E essa imagem, ela é direita. Opa, por que ela é direita? Porque ela está apontando para cima, né? Então ela não é uma imagem invertida, ela é uma imagem direita. Está apontando para cima também. E ela é maior ou menor? Ó, é só olhar aqui, né? No nosso experimento. Lembra que essa setinha era pequenininha? Olha como é que ela ficou ali no espelho. Tá grandona, né?
Então ela é uma imagem maior. E se você olhar aqui, fica bem perceptível também, né? A setinha era pequena, do lado de cá ficou uma seta bem grande, né? Onde que ela é formada? Atrás do espelho, tá bom? Então a posição da imagem vai ser atrás do espelho. Essa é a nossa quinta regra. Vamos para a próxima? Nossa, professor, não aguento mais. Fica tranquilo, tá acabando. Sexta regra de formação de imagem do espelho côncavo. Imagem entre o foco e o vértice. Não, essa aqui já foi. Oh, tô repetindo, desculpa, gente. É o mesmo slide, só tá com a imagem nova aqui. Perdoa eu. Olha como é que fica a imagem sem ser a setinha, né? Agora a gente tá usando uma vela, ó. Isso é uma imagem virtual, direita e maior, tá, gente? A última regra, ela é do espelho convexo. Olha só. Até agora, todas essas regras eram para espelhos côncavos, né? Então agora nós vamos falar sobre uma regra para o espelho convexo. Mas uma regra só, professor? São 5 regras para o espelho côncavo e uma para o convexo? Exatamente. Porque o espelho convexo, ele só forma imagem de uma maneira. Toda imagem no espelho convexo vai ser formada assim, ó. Atrás do espelho. Toda imagem formada no espelho convexo, ela é virtual, direita e menor. Ou seja, ela tem a mesma posição, se o objeto está para cima, ela vai estar para cima também, não vai estar de ponta cabeça. Ela vai ser menor, então o objeto aqui, ó, se nós pegarmos uma setinha, ele tinha todo esse tamanhozão aqui, né? E agora ele se tornou uma setinha bem menor, né? Então toda a imagem é menor e ela é virtual. Por que ela é virtual mesmo? Ah, porque a imagem está sendo formada atrás do espelho. Então essa é uma imagem virtual. Olha aqui um exemplo, né? Você tem um menininho aqui apoiado e ele tem uma imagem dele sendo formada ali atrás, menorzinha, né? Então é um espelho que está mostrando ele menorzinho ali. Nossa, professor, não dá muita diferença. É, não dá muita diferença. Dependendo da posição que você está, não dá uma diferença tão grande assim, tá? Mas dá para você perceber que é menor, né? Olha lá, a vela, então, percebe que ela ficou um pouco menor aqui, né? E ela está, então, mostrando a mesma posição, né? Direita, atrás do espelho, uma imagem virtual e menorzinha. Na próxima aula, nós falaremos sobre a equação de Gauss, tá? Vamos falar sobre como faz os cálculos, quais são as formulações que nós vamos usar. Só para finalizar, gente, espelho convexo, aonde que eu uso espelhos convexos? Retrovisor de carro é espelho convexo, tá, gente? O maior exemplo é retrovisor de carro. Então, assim, quando eles perguntarem em vestibular, exemplo de aplicação do espelho convexo, você pode colocar retrovisor de carro, é um melhor exemplo. Por que é o melhor exemplo? Porque você enxerga a imagem que está atrás de você ali pelo retrovisor de forma menor, que é muito legal, porque você consegue ver muito mais coisas. Porque se a imagem ela é reduzida, você consegue pegar um grande ambiente e colocar num espelho pequenininho, né? Você está reduzindo a imagem. Então você consegue ver um pouco mais, você tem um ângulo melhor de visão, né? No espelho convexo. E isso é muito bom, porque aí você consegue ter uma angulação maior. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona? Vou tentar explicar para vocês. Se o espelho fosse plano, olha, se esse aqui fosse um espelho plano, como é que você... Qual é o ângulo de visão que você teria? Esse aqui, ó. Daqui, aqui. Então, tudo que está aqui dentro, né? Tudo isso daqui, ó, seria o seu campo de visão. Você conseguiria visualizar qualquer coisa que está entre essas duas linhas. Agora, falando em algo, em um espelho que é assim, ó, como é que fica o seu ângulo de visão? Ele fica assim, ó. Opa, vou fazer com uma linha que acho que fica mais fácil. Olha só. Lógico que o retrovisor do seu carro, ele é uma proporção menor, né? Mas você vai ter, então, todo esse ângulo aqui de visão, ó. Percebe que é bem maior o ângulo de visão do que o espelho? É que aqui também eu fiz um espelho maiorzão, né? Mas dá para você perceber que você vai ter uma angulação maior.
Então, como isso daqui vai formar uma imagem reduzida, uma imagem menor aqui no espelho, você vai ter um campo de visão maior do que se você usasse um espelho simplesmente plano. Por isso que muitos dos espelhos de retrovisor, quando você compra o carro novinho, vem uma frase escrita, né? A imagem aqui pode conter distorções, ela não representa o tamanho real, a imagem real, coisa do tipo, né? Porque a imagem é realmente reduzida, tá? Para você ter um ângulo melhor de visão. Então é isso. Hoje nós falamos sobre as formações de imagem, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Eu sei que é muita teoria e é muita regrinha, é um pouco maçante, mas é isso, formação de imagem é isso. Você tem que decorar essas regrinhas e entender cada uma dessas formações, porque é isso que vai ser cobrado de você, né? Como que essas imagens são formadas, qual é a posição de cada uma. Então vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e até a próxima.